Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ramon e hoje o conteúdo que eu preparei para vocês é sobre el verbo gustar em espanhol, certo? El verbo gustar que sempre aparece em questões de Enem que envolvem gramática, também é muito importante em interpretações de texto e é um conteúdo que ele é chave do espanhol, porque ele é um conteúdo muito típico da língua, que é bem diferente do português. E então é muito importante que a gente trabalhe especificamente esse verbo. Mas a gente vai ver mais algumas curiosidades sobre ele. Primeiro, algumas características. O verbo gustar, ele não depende do sujeito para ser conjugado. Como a grande maioria dos verbos, o verbo se conjuga a partir do sujeito. Por exemplo, no português, comer. Se eu vou dizer que eu vou praticar a ação de comer, eu falo eu como. Tu comes. Ele come, não é? No espanhol também a grande maioria dos verbos é assim. Eu como, tu comes, ele come e aí em diante. Só que o verbo gostar ele é diferente. Ele não vai depender da pessoa que pratica a ação. Ele vai depender exclusivamente do que a pessoa que está recebendo a ação, do que a gente gosta, certo? Vamos explicar isso mais detalhadamente mais à frente. Outro ponto importante é que o verbo gustar, ele segue um tipo de conjugação diferente da maioria dos verbos, certo? Então, esse tipo de conjugação, ele não é a maioria do espanhol, certo? Eles são alguns verbos específicos que seguem esse tipo de conjugação. E ele é diferente dos outros verbos, não é o mais comum, ok? E por último aqui há outros verbos que também utilizam esse tipo de conjugação. Por exemplo, encantar, molestar, agradar, apetecer, entre outros. Existem mais verbos, certo? Então, a gente sempre pega o verbo gustar porque ele é o mais comum, né? É muito comum a gente falar que gosta de coisas, etc. Tá, mas é bom especificar que ele não é o único que segue esse tipo de conjugação, beleza? Então, a mesma regra que a gente vai aplicar aqui vai ser a mesma regra aplicada para esses outros verbos mostrados aqui, certo? Encantar, molestar, que tem o significado de incomodar, né? Agradar, e apetecer, que é bem parecido com gustar também, beleza? Aqui a gente tem como vai ficar a parte do sujeito, certo? Nós vamos trabalhar cada parte específica da construção da estrutura. Nós temos para cada sentença uma pessoa que faz a ação, que é o verbo, e uma pessoa que recebe a ação. No caso do gustar, uma pessoa vai praticar a ação de gostar de outra pessoa. Não me refiro necessariamente a pessoas, pode ser objetos, comidas, coisas, etc. Beleza? Então vamos primeiro trabalhar a pessoa que vai gostar, certo? A pessoa que vai praticar a ação de gostar. Com o verbo gustar, nós não vamos utilizar os pronomes pessoais. Yo, tu, ele, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Nós não utilizamos esses pronomes, como é comum na maioria dos verbos. Nós vamos estudar essa estrutura específica, certo? Eu coloquei em negrito a parte que é essencial, a parte que não pode faltar. Essa parte que tem antes da parte em negrito, ela é opcional. Isso é para dar uma ênfase maior, mas ela é descartável, certo? Agora a parte em negrito não, ela é essencial, não pode ser substituída. Então, primeiramente, se eu vou dizer que eu gosto de alguma coisa, eu não vou falar o yo, como eu já falei antes, vou falar o a mí me, certo? Ou simplesmente me. Então, me em vez de yo. Da mesma forma, o tu, ao invés de usar tu, eu falo a ti te. Da mesma forma com a terceira pessoa, a ele, a ella e a usted le. Ou então simplesmente le. O mesmo passa com nosotros, a nosotros nos, ou simplesmente nos, a vosotros os, ou simplesmente os. E a terceira pessoa do plural, a ellos, a ellas e a ustedes, les, ou simplesmente les. Tranquilo? No espanhol é muito comum a gente omitir a pessoa quando não há necessidade de expô-la. Por exemplo, em vez de falar yo como chocolate, é muito comum se ver como chocolate, ocultando o sujeito. Mas isso é opcional, nenhum dos dois está errado, beleza? Então, visto a primeira
pessoa da estrutura, né, o sujeito, vamos ver como vai ficar o verbo. O verbo gustar, ele vai ter essas duas formas, certo? Simplesmente elas, gusta e gustan, somente duas. E não importa a pessoa que utilizar, vai ser essas duas formas. E quando a gente vai usar gusta e quando a gente usa gustan? Também não é algo difícil, é algo bem simples na verdade. Nós usamos o gusta quando a próxima palavra, ou seja, a coisa que nós gostamos, for singular. Ou quando for um verbo. E o gustan se usa especificamente para o plural, quando a próxima palavra vier no plural. Beleza? Então não é simples, não é difícil. A única questão é que não depende de quem pratica a ação, mas sim do que a gente gosta, certo? E esse é o principal diferença que faz o verbo gustar ser mais diferente, ser mais trabalhado no espanhol. Vocês vão ver, se vocês derem uma pesquisada rápida sobre verbo gustar, vai ver que sempre tem muito conteúdo sobre ele, porque é um verbo realmente muito importante do espanhol. É um verbo que é bem diferente, tem um grau de importância mais ou menos parecido com o verbo to be do inglês. O verbo to be é sempre muito trabalhado porque ele é diferente, né? Ele é diferente dos outros. E o verbo gustar também para o espanhol. Então vamos ver alguns exemplos de frases com o verbo gustar. Aqui, ó, eu mudei especificamente, botei uma frase para cada tópico que a gente viu, né? Do singular, com verbo e plural. Ó, com o singular nós podemos ter el chocolate. Então, se eu quero dizer que eu gosto do chocolate, eu falo a mí me gusta el chocolate. E não importa quem goste, certo? Sempre vai ser gusta. Por exemplo, nós gostamos do chocolate. Vai ficar como a nosotros nos gusta el chocolate. A eles, a elas, fica como a ellos les gusta el chocolate. Então o gusta ele é invariável, porque vai vir em relação à próxima palavra e não à pessoa. Então fica sempre gusta para o singular, beleza? Outro tópico foi o verbo, né, quando vem seguido de verbo. Então, se eu quero dizer que eu gosto de comer chocolates, e aqui eu botei chocolates especificamente, para vocês entenderem que quando vem um verbo, independente do que vier depois ser plural, o gusta vai ficar no singular. Por exemplo, eu gosto de comer chocolates. A mí me gusta comer chocolates. Então, como a próxima palavra depois do gusta é comer, é um verbo, então gusta vai vir em singular, certo? Gusta, normal. Não importa se foi a mí me gusta comer el chocolate, los chocolates, não importa. Se vem o verbo depois, se usa gusta, tranquilo? E aqui da mesma forma, não importa quem goste. Pode ser simplesmente a nosotros nos gusta comer el chocolate, a vosotros os gusta comer chocolates. Não faz diferença, o gusta não vai variar de acordo com o sujeito, simplesmente com o que vem depois. E por último, quando a gente usa o gusta, né? Quando a próxima palavra vier com plural, por exemplo, los chocolates. Então, se eu quiser dizer que eu gosto dos chocolates, eu falo a mí me gustan los chocolates. Por quê? Porque gusta está em relação a chocolates, não tem nada a ver com o sujeito. A mí me gustan los chocolates, a ti te gustan los chocolates, e aí em diante. A nosotros nos gustan los chocolates, certo? Então, essa é a estrutura padrão do verbo gustar. O mesmo se aplica para aqueles outros verbos que a gente viu no começo, ó. Lembram, ó? Encantar, molestar, agradar, apetecer. Se eu quisesse dizer que me encanta os chocolates seria a mí me encantan los chocolates. Se eu quisesse dizer que nos encanta o chocolate, digamos assim, seria a nosotros nos encanta el chocolate, certo? Então, os outros verbos que a gente viu no começo vão seguir a mesma estrutura. Como eu falei antes, o verbo gustar, ele não é único, né? Tem vários verbos que seguem essa mesma regra, esse mesmo tipo de conjugação. Mas a gente sempre pega o verbo gustar porque ele é o mais usado, beleza? Então, aqui eu pus um slide com exercícios para a gente praticar um pouco. Você nesse momento pode dar uma pausa no vídeo e tentar
solucionar sozinho aí na sua casa, beleza? Então, eu vou dar um tempinho agora, nesse momento, pausa o vídeo, tenta resolver esses exercícios que a gente vai começar a corrigi-los. Então, na primeira a gente tem a él le, tracinho, caminhar por la playa. Bom, se já sabemos que depois do tracinho tem o verbo, que é o verbo caminhar, então não tem dúvida, se usa o verbo gusta. Usa gusta, porque usa o verbo depois. Na segunda nós temos me, aí nós temos o tracinho, las canciones de Shakira, certo? Então, canciones é plural. Então, gustan, me gustan las canciones de Shakira. E eu botei aqui sem o a mí, me, né? Só o me. Porque como eu falei, aquela primeira parte, a mí, ela é dispensável, ela não é essencial. Agora o me, não, ele é essencial, tem que ter. Então, me gustan las canciones de Shakira. Se eu quisesse dizer que eu gostava de uma única canção da Shakira, eu falava como? Me gusta la canción de Shakira. Mas como é canciones, fica me gustan. Outro exemplo. A nosotros nos, aí tiramos o tracinho e la guitarra, que é o violão. Como a próxima palavra é la guitarra, não importa se for nosotros, né, se é plural, fica gusta. A nosotros nos gusta la guitarra. Outro exemplo é a Juan le. Por que eu usei le? Porque Juan é equivalente a ele, né? Ele, estamos falando da terceira pessoa do singular, ele. Então não importa se vier ele, ou Juan, ou Pedro, ou Maria, não importa, fica le, porque é terceira pessoa do singular. Então, a Juan le, tananã, partidos de futebol. Bom, partidos de futebol, que são partidas de futebol, em espanhol é masculino, los partidos. Então, partidos está no plural. Então a gente usa o gustan. A Juan le gustan los partidos de futebol. E por último a gente tem um exemplo também que é muito interessante, que é a Maria e yo nos. Certo? Isso não era para vocês responderem, mas é importante destacar isso. A Maria e yo nos. Por que eu usei nos? Porque quando a gente fala de Maria e yo, a gente pode estar falando por nós, a nosotros. Então a gente usa o nos. A Maria e yo nos, tananã, beber cerveja. Se tem um verbo, já sabe, nem precisa pensar, é gusta, né? A Maria e yo nos gusta beber cerveja. Tranquilo? Vamos continuar. Espero que vocês tenham se dado bem nos exercícios. Acho que foi bem legal trabalhar eles aqui. Aqui é uma seçãozinha para a gente destacar que não existe só esse tipo de conjugação do verbo gustar, certo? Quando a gente gosta de pessoas, a gente sim que vai ter as conjugações normais. Não tão normais, mas que não vai ser só gusta e gustan, certo? Na primeira parte eu botei quando a gente gosta das pessoas, certo? Yo para las personas. Se eu quero dizer que eu gosto de você, de tu, eu falo tu me gustas. Por que ficou gustas? Porque é o tu. E no tu se conjuga assim. Gustas, né? Quem comes, bebes, caminas, estudias. Fica com S no final. Então, tu me gustas. Da mesma forma, se eu quero dizer que eu gosto dele, eu falo ele me gusta. Certo? E para em diante. Vosotros me gustais, ellos me gustan. Isso aqui foi só uma série de exemplos. Do outro lado, eu botei o oposto. Eu botei quando as pessoas gostam da gente. Então fica assim. Te gusto a ti. Quer dizer que você gosta de mim. Certo? Te gusto a ti. Por que que usamos o gusto e não gustas? Porque a pessoa para quem a gente está gostando é eu. Então a gente usa a conjugação da primeira pessoa. Apesar de ser eu que está recebendo a ação. Acontece basicamente a mesma coisa do que a gente viu antes. Só que quando a gente gosta de pessoas, a pessoa para quem recebe o verbo gostar, a pessoa de quem a gente gosta, é ela que vai determinar a conjugação do verbo. Então, se as pessoas gostam de mim, todas as sentenças vão ser com gusto. Beleza? Então, te gusto a ti, le gusto a ella. Né? Você gosta de mim, ele gosta de mim, ou ela, terceira pessoa do singular. Vosotros gostam de mim, ellos, ellas e ustedes gostam de mim, les gusta a ustedes, certo?
Então é basicamente isso. Isso aqui não é uma exceção, coisa diferente. Só acontece que quando o alvo da nossa frase é uma pessoa, a pessoa vai determinar a conjugação do verbo. Também, novamente, não depende do sujeito. Ok? Bom, aqui no finalzinho eu quis botar mais um exercício para a gente praticar. Aqui, novamente, nós vamos ter uns tracinhos para a gente completar. Também peço novamente que nesse momento você pause o vídeo e tente solucionar esse exercício. Esse exercício é basicamente uma canção do Manu Chao. É um cantor, eu recomendo muito. Quem não gosta, para quem tem interesse, é uma canção que eu recomendo muito. E o nome da canção já usa o verbo gustar, certo? Então, pausa o vídeo, tenta resolver esses exercícios agora, que a partir de agora eu vou resolvê-los, certo? Então vamos corrigir essas questões. Então, o nome da canção do Manu Chao é Me, o verbo gustar, né? E tu. Então, eu gosto de você, basicamente. Então, se eu gosto de você, o alvo do meu verbo é o tu. Então, o verbo gustar vai vir conjugado com tu. Então, fica me gustas tu. Tranquilo? Então, depois nós temos me, tananã, los aviones, né? Os aviões. Se estamos falando dos aviões, que é plural, então fica me gustan los aviones. E na segunda parte vai se repetir o me gustas tu. O nome da canção se repete ao longo da música inteira, certo? Me gustan los aviones, me gustas tu. Viajar na segunda frase tem um verbo, então não tenho que pensar. É gusta. Me gusta viajar, me gustas tu. La mañana, substantivo singular. Se é singular, gusta. Me gusta la mañana, me gustas tu. El viento, substantivo masculino singular. É singular, não tenho que pensar. Gusta. Me gusta el viento. E, novamente, me gustas tu. E por último temos outro verbo, que é o sonhar. Então, sonhar é verbo, usa gusta no singular. Me gusta sonhar. Novamente, me gustas tu. Tranquilo, pessoal? Eu tentei explicar da maneira mais geral possível. Recomendo que vocês escutem canções, vejam mais coisas onde tem o verbo gustar, certo? Quanto mais informações, quanto mais emergidos na língua vocês estiverem, mais fácil vai ser absorver essas informações. E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima vez. Tchau, tchau.